Olá, irmãos e irmãs, a paz e o fogo do Espírito Santo esteja em nossas almas. Nós estamos aqui dando mais um passo no nosso itinerário rumo à consagração ao Espírito Santo pelo método do Monsenhor Luiz Maria Martins, da verdadeira devoção ao Espírito Santo. E nós vamos fazer um breve resumo de tudo aquilo que nós vivemos até hoje, aqui no nosso itinerário. Nós estamos caminhando para o 7º capítulo e o 8º passo do nosso itinerário. No primeiro dia do itinerário, nós fizemos uma introdução a respeito do método. Nós tivemos a fala de pessoas maravilhosas, de grandes irmãos que eu admiro e que me inspirou e me inspira essa consagração ao Espírito Santo. Primeiro foi o próprio autor, o próprio tradutor do livro, na verdade, o professor José Eduardo Câmara, que traduziu essa obra. Depois o Reinaldo Bezerra de Reis, um dos pioneiros da renovação carismática no Brasil, um grande incentivador ao estudo da pneumatologia, a vida no espírito, a vida carismática. Nosso grande irmão, Padre Eduardo Braga, Padre Dudu, que fala com muita propriedade a respeito da pessoa do Espírito Santo, a espiritualidade da Conchita Cabreira de Armida, da Beata Helena Guerra. Escreveu diversas obras, traduziu diversas obras da Beata Helena Guerra, escreveu sobre o avivamento, o século do avivamento, falando sobre o avivamento também, uma riqueza maravilhosa a respeito de uma vida no Espírito. E depois começamos o nosso itinerário. Primeiro capítulo, a cada capítulo nós estávamos aprofundando cada realidade dela. No primeiro capítulo nós falamos sobre um olhar de conjunto, a realidade geral a respeito da relação do homem com a pessoa do Espírito Santo. Depois falamos sobre a docíssimo hóspede da alma, a propriamente da ação do Espírito Santo, uma catequese a respeito da pessoa do Espírito Santo. Depois, o diretor supremo, que é a obra do Espírito Santo na vida do homem, seus métodos, sua metodologia, sua forma de relacionar-se com ele. O dom de Deus, que é um dos nomes dados ao Espírito Santo, dom de Deus. E depois, o ciclo divino, que é gerar, depois possuir, gerar e configurar-se em Jesus. É a ação do Espírito Santo. E a moção do Espírito pelos dons. Vou falar sobre os dons, que foi o itinerário da semana passada, da segunda-feira passada, falando sobre essas realidades da pessoa do Espírito Santo. Então é muito importante esse resumo, porque nós estamos basicamente na metade do nosso itinerário. Então é importante pegarmos esse resumo de tudo aquilo que nós vivemos até aqui e qual o seu objetivo, qual a sua grande missão nesse momento. A missão é compreender-se no Espírito, compreender-se com o Espírito Santo, e como ele se manifesta nessa relação. Por que eu busco? Por que eu estou vivendo essa consagração? Qual é o meu relacionamento com o Espírito Santo? Por que ele é conhecido como o Deus desconhecido, o Deus esquecido? Por que eu estou buscando ele? E onde eu estou encontrando ele? Como eu estou encontrando ele? Então, até aqui nós observamos e aprofundamos essa dimensão. Aprofundamos esse pensamento, esse princípio desse relacionamento com o Espírito Santo. E hoje nós vamos para o 7º capítulo desse itinerário baseado nas obras do Monsenhor Luiz Maria Martins, 7º capítulo, que é a correspondência da alma, sua consagração ao Espírito Santo. Depois de observarmos todo esse itinerário, esses passos que nós demos até aqui, o passo seguinte é nos ver consagrada ao Espírito Santo. Nós não podemos esquecer que as obras do Monsenhor Luiz é baseado na vida da nossa querida Conchita Cabreira de Armida, ou Concepção Cabreira de Armida. A Conchita é um nome, digamos assim, um nome amoroso, um nome gracioso, que muitos, como ela gostava de ser chamada, Conchita Cabreira. O nome de batismo dela é Concepção Cabreira de Armida. E esse princípio de consagração
onde o Espírito Santo ele manifesta essa correspondência à ação do Espírito Santo, né? A alma que se corresponde, que corresponde à ação do Espírito Santo. O Monsenhor ele vai dizer que o intuito desse itinerário não é trazer apenas uma teologia do Espírito Santo, e porque isso seria inesgotável, mas o intuito mais importante dessa consagração é lançar as bases dogmáticas da devoção ao Espírito Santo. Essa base dogmática é trazer um relacionamento, trazer a relação com o Espírito Santo com mais entusiasmo, com maior verdade, para que eu e você possamos ter um profundo relacionamento com o Espírito Santo. E o Monsenhor ele vai dizer que o Espírito Santo toma posse das almas como hóspede docíssimo delas, como um viajante em meio ao deserto que levantou a sua tenda, mas não para desfazê-la quando surge o sol do novo dia, senão fixar-se ali definitivamente sua morada. O Espírito Santo, ele compara o Espírito Santo como um viajante ao deserto, que ele arma a sua tenda para passar a noite ali, e depois ele, ao alvorecer, segue sua viagem. Não, ele permanece, permanentemente. Ele vem morar no nosso deserto, ele vem morar na nossa vida, ele vem morar na nossa história, na nossa espiritualidade. E aqui fazer a sua tenda, aqui fazer a sua morada, permanentemente, definitivamente, trazer sua morada em nós. E essa morada permanente, ela tem um fundamento, tem uma base, tem um motivo. Estabelece a sua morada para começar a sua obra de amor e santificação. Ele estabelece essa morada em nós. Somos templos do Espírito Santo, vai dizer o apóstolo Paulo. Esse templo, essa morada, esse lugar onde ele quis permanecer. O Espírito Santo quis permanecer. Lá nos primeiros itinerários, eu havia aberto um parênteses, que quando nós nos relacionamos com as pessoas da Santíssima Trindade, e até o próprio Jesus nos ensinou a entender aonde cada pessoa da Trindade está. No Pai Nosso, quando nós falamos Pai Nosso que estás no céu. Quando esse relacionamento de Deus com um homem, Deus está no céu. E Jesus que veio morar no meio de nós. Cafarnaum, Nazaré, Jerusalém, esteve presente aquela terra maravilhosa, por isso hoje é chamada de Terra Santa. E o Espírito Santo? Aonde a terra que Jesus pisou se tornou santa, por isso é Terra Santa. E aonde o Espírito pisou? E aonde ele está morando? Aonde ele realiza suas moradas? Como é que é chamado? Por isso ele santifica a alma, aonde ele decidiu morar. Ele santifica essa alma para ser uma habitação, uma morada permanente. E o Monsenhor Luiz, ele vai falar sobre a questão dessa morada, a consagração ao Espírito Santo. Ele vai dizer que ser devoto do Espírito Santo é abrir a alma para ele, que ele habite. Dilatar o coração para que nos unge com sua divina caridade. Entrega-lhe nosso ser para que o possua com seus dons. Dá-lhe nossa vida para que transforme em divina. Pôr em suas mãos o bloco informe de nossa miséria para que forme nela a divina imagem de Jesus. Ele fala sempre assim, esse bloco informe, porque desde os primeiros capítulos ele fala muito que o Espírito Santo é um artista, que ele faz e forma em nós a imagem de Deus, a imagem de Jesus. Por isso ele vai lapidando, vai pintando, vai dando cores, vai dando forma à nossa alma para que ela reflita a imagem de Jesus, a imagem do Senhor.
E ele ainda faz outra pergunta. Na verdade, ele está dizendo, né, afirma, na verdade, né, ser devoto do Espírito Santo é possuir, deixar-se amar, deixar-se se mover segundo o seu amoroso, de um beneplácito, deixar-se que o artista divino destrua em nós tudo que se opõe aos seus santos desígnios, todo o mal, todo o terreno, todo humano, e deixa que infunda em nós uma vida nova, a vida verdadeira, maravilhosa participação na vida de Deus. Veja, a consagração é uma reserva. Eu tenho que reservar a minha vida, a minha alma, a esse terreno que é o Espírito, a esse terreno fecundo que o Espírito Santo hará fecundar. Ele vai arar e fecundar. Então, ele vai trabalhar a nossa alma, vai plantar a semente do amor, vai germinar os frutos da sua presença, vai nos edificar um alicerce de amor para que eu possa permanentemente estar com ele. Então, ser devoto do Espírito Santo é possuir, é deixar-se amar, é possuí-lo e deixar-se amar. Essa é a verdadeira devoção ao Espírito Santo. O Monsenhor ele vai dizer que vimos a ação do Espírito Santo em nossas almas, resta-nos examinar a nossa cooperação livre. Se vimos a ação do Espírito Santo em nossas almas, nós precisamos agora examinar a nossa cooperação livre, amorosa, de seu influxo divino. Porque essa cooperação livre, amorosa, é a verdadeira devoção ao Espírito Santo. E deve ser uma consagração. Então, veja, a consagração é um ato livre. O consagrado, ele consagra a sua vida de forma livre. Ninguém pode obrigar você a ser consagrado. É um ato livre. De livre vontade. De livre consciência. E você diz a Deus, eu sou todo teu. É uma liberdade interior e espiritual. O Espírito que nos conduz a essa devoção, a essa devota amizade. Por isso ele deve ser livre, porque o Espírito Santo é livre. E essa ação do Espírito Santo somos consagrados, templos do Espírito Santo, no dia do nosso batismo. Veja, irmãos, como a obra de Deus. O sacramento do batismo, que é o sacramento que nos coloca verdadeiramente no passo de consagração, o ato de consagração, verdadeiro ato de consagração. O batismo é o verdadeiro ato de consagração ao Espírito Santo. Existem dois momentos em que é necessário acontecer, que é um exorcismo. Em dois momentos, o padre ele exorta o demônio sobre aquele que está sendo batizado. E depois, pais e padrinhos começam a proclamar a renúncia de todo o pecado na vida daquele que está sendo batizado. Renuncia Satanás e suas obras, e eu renuncio. É o exorcismo. E depois proclamamos a nossa fé, testemunho da nossa fé, o símbolo da nossa fé por aquele que está sendo batizado, a criança. E ela se torna ali, família de Deus, passa a ser uma obra de Deus. O batismo é a graça que nos consagra. É a graça que nos consagra. O Espírito Santo ali, naquele momento, ele é derramado de uma maneira profusa sobre a vida daquele que está sendo batizado. O Espírito age, ocupa o lugar que o mal antes ocupava. Toma posse aquele momento. Veja, ali está acontecendo a verdadeira consagração ao Espírito Santo. Por isso o homem é tomado por ele. O que acontece depois dali? Essa é a pergunta. O que vai acontecer conosco depois desta consagração? Permaneceremos inativos à ação do Espírito Santo? A nossa relação com Ele
ficará fria, ou se, sendo todo dele, passaremos a conviver, desejá-lo, amá-lo, adorá-lo, torná-lo conhecido. Essas são as perguntas que devemos fazer. Basta você olhar a sua vida após o batismo, como ela seguiu e o que ela precisou fazer para que você voltasse àquela graça do batismo. A consagração ao Espírito Santo nada mais é do que isso. Voltarmos à graça. Voltarmos à gênese da graça, que é o nosso batismo. É lá que nós devemos encontrar o sentido da nossa consagração ao Espírito Santo. Se todo cristão é um templo consagrado ao Espírito Santo, a consagração ao Espírito Santo é a retificação da entrada do batismo, a renovação das promessas feitas então, a aceitação livre e amorosa da vida que Deus infundiu em nossa alma ao recebermos a igreja em seu seio maternal. É o Monsenhor Luiz Maria Martins nos falando. Essa afirmativa que havia dito, que o Espírito Santo ele toma a nossa vida no batismo, é a nossa consagração, é a nossa adesão à graça, é a nossa adesão à presença do Espírito Santo em nossa vida. O que fazemos depois é o que faz toda a diferença. Como vivemos depois é o que faz toda a nossa diferença. Uma vez, uma homilia a respeito do batismo, um padre dava uma catequese sobre o batismo dos primeiros cristãos. E o batismo antes era uma vivência de mérito. Na medida que o cristão ia dando testemunho da fé, ele passava a ser digno do batismo. E recebia o batismo porque ele professava a fé, por acreditar verdadeiramente, por aceitar verdadeiramente uma vida em Deus. E aí ele passava a ser digno da fé. Com o tempo da perseguição, com o tempo do martírio contra os cristãos então incluem na liturgia o batismo das crianças, dando a ela e conferindo a ela, segundo a fé dos pais, dos padrinhos, o direito daquela criança receber o sacramento do batismo. Há muitas questões que se levantam, até protestantes, a respeito desse ato, mas veja que alegria e que amor a igreja tem pelos seus filhos. Que a igreja recebe todo aquele no seio maternal, recebe, gera, porque gera. Por isso muitos autores comparam o sim da Virgem Maria, o seu ventre maternal, com a igreja. Pentecostes com a casa de Maria. O derramar do Espírito que gerou Jesus, e Pentecostes que gerou cristãos. Essa é a grande graça de uma vida consagrada que o Espírito Santo nos convida a viver. A verdadeira devoção ao Espírito Santo não é algo distinto na vida cristã. É essa mesma vida compreendida a fundo, tomada a sério, praticada com sinceridade e intimamente experimentada, vai dizer o Monsenhor. Então veja, é aquilo que eu havia dito. É a autenticidade cristã. O consagrado ao Espírito Santo, ele vive a autenticidade do verdadeiro cristão. É o consagrado. Ele é verdadeiramente cristão, na sua mais verdadeira, na sua mais verdade, né? Mais profunda verdade da fé. Essa é a grande graça que o Monsenhor traz para nós. Mas, como todas as consagrações, a consagração ao Espírito Santo deve ser total. Ninguém consagra uma parte. Eu vou consagrar o Espírito Santo só o meu tempo na igreja. Eu vou consagrar o Espírito Santo só no tempo que eu estiver fazendo minha oração, realizando alguma prática espiritual, uma missão. Não. Ela deve ser uma consagração total. Todo o meu ser, todo o meu viver, eu oferto ao Espírito Santo. Tudo que sou, tudo que penso, eu consagro a Ele. Eu dedico a Ele. É só a Ti, Espírito Santo. Ela precisa ser total. Toda consagração precisa ser total. E aqui,
o Monsenhor ele faz uma comparação que eu acho muito importante dar esse destaque. Ele diz dessa forma, eu não coloquei nos slides, mas eu queria ler e depois fazer essa analogia que ele tirou da Sagrada Escritura, na verdade, né? O amor infinito quer possuir totalmente, sem que ninguém divida com ele essa posse. Por isso, diz São Paulo, que comunidade pode, isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 16. Que comunidade pode haver entre a luz e as trevas? Que compatibilidade pode haver entre Cristo e Belial? Aí eu coloco aqui para você o significado da palavra Belial. Belial é uma falta de utilidade, aquilo que é inútil. Ou Cristo, ou qual a compatibilidade entre alguém que é Cristo e aquele que é inútil? Belial. É o termo que deriva do hebraico, que é a função beli, não, e ial, sem, usado para indicar algo ou alguém inútil, que não serve para nada, citado na Bíblia para referir aos filhos de Belial, como o sinônimo de inútil, sem valor, ou com o sentido de malvado, prejudicial. Então veja, aqui qual a compatibilidade que tem entre alguém que é de Cristo, e aquele que é Belial, aquele que é inútil, aquele que é malvado. E ainda Paulo vai dizer, ou que acordo entre o fiel e o infiel? Como conciliar o templo de Deus e os ídolos? Porque somos o templo de Deus vivo. Somos templo de Deus vivo. É importante essa leitura da segunda carta, Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 16. Porque é aquilo que o consagrado é. Ou é, ou não é. Ou você é de Cristo ou não é. Ou você é consagrado ou você não é. Você não pode se dizer consagrado e viver como não. Temos que pensar muito bem antes de tomar uma decisão de ser consagrado. Por natureza, a consagração é definitiva e assim devemos nos consagrar ao Espírito Santo para sempre. A consagração do Espírito Santo ela deve ser uma consagração para sempre. Por quê? Ele mora em nós. Ele permanece em nós. Então não podemos nunca deixá-lo, entristecê-lo. Não estigais o Espírito, vai dizer Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 19. Não deixais ele triste, não entristeceis o Espírito Santo. Essa é a grande graça de uma consagração ao Espírito Santo. Então, irmãos, veja, nós estamos dando passos e assim, eu posso dizer para você, está ficando sério. Está ficando sério. Por isso eu fiz um resumo no início desse itinerário e está ficando sério. Está ficando sério. E eu posso dizer, não viemos para brincar. O Espírito Santo, a vida do Espírito, ela não é um oba-oba. Não é. Não é brincadeira. Não é ri-ri-ri, tititi, tatatá, lilili. Não. Ou somos consagrados ao Espírito Santo e observamos essa vida no Espírito, ou então não somos. Somos Belial, inútil, sem função, sem nenhuma experiência com a graça. E não é isso. O consagrado ao Espírito Santo, ele tem a sua responsabilidade com ele. Essa é a grande graça. Deus abençoe vocês e vamos ouvir o Veni Creator, Espírito. Essa grande alegria de cantar o Veni Santo Espírito, Veni Creator Espírito. Nessa voz tão linda, desse grupo maravilhoso que é o Harpa Dei. Fiquem com Deus. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implesso perna gratia, quae tu creasti pectora. Vidit seris Paraclitus,
promissum Patris, sermone ditans scutura. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostem repellas longibus, pacem querones protinus. Doctore sic te previo, vitemus omne noxius.